Bom, eu deixei uma parte aqui da coroa do abacaxi para pintar aqui, só para vocês verem mais ou menos como eu fiz, tá? Deixei para pintar esse pedacinho, porque senão ia ficar muito longo o vídeo. É só mesmo para mostrar para vocês algumas folhas de como que eu fui trabalhando. Aqui, ó, eu tô com alguns tons de verde. Então, eu tenho verde pântano, verde pistache, sépia, verde musgo claro, verde oliva, erva doce, verde seco. E aqui eu tenho uma mistura de erva doce com o verde seco, tá? Eu misturei os dois para dar uma clareada. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu vou começar com o verde musgo aqui, tá? Ó, tirar um pouco do excesso de tinta. Eu venho com um pincel bem pequenininho, ó, meu pincel é bem pequeno. E aí a gente vai trabalhar aqui com a pontinha dele com o verde musgo. Claro. Eu venho com um pouquinho desse verde aqui que eu fiz a mistura, ó. Aqui nessa parte aqui de baixo. Acho que dá pra vocês verem. Na verdade, eu venho só dando uma espalhadinha na tinta aqui. E aí, eu já venho com verde seco aqui. Ó. E aqui a gente vai dando uma espalhadinha e batendo a tinta uma na outra. A folha do abacaxi, ele é manchado. Então, é isso que eu tô fazendo aqui, eu tô manchando, ó. Olha, eu vou colocando assim. Como ela é uma folha pequena, eu tô trabalhando com pincel pequeno. E eu venho só espalhando a tinta mesmo. E depois eu venho com outras cores manchando, ó. Verde pistache. Tira um pouquinho do excesso de tinta. E aí eu venho trabalhando com ele aqui. Tá? Agora eu venho com um pouquinho do verde oliva. Toda a coroa do abacaxi vai ser pintada com essas cores que eu falei pra vocês. Aqui. E a gente vem fazendo verde seco de novo, ó. Só tô manchando, ó. Aqui. Olha como vai pegar aqui. Já deu uma manchada nele. Aí agora eu venho com um pouquinho de sépia aqui. Bem na pontinha aqui. Olha, só pinceladinha, só pra manchar mesmo, ó. Aqui eu venho com um pouquinho de erva doce. Trabalhando aqui. Tá molhadinha, e depois eu posso vir aqui e dar uma trabalhada nele ainda, manchar um pouquinho mais a folha. Aqui, ó, vou dar uma... Não era pra vir pra esse lado, não era, mas aí a gente vem, eu venho com verde musgo de novo, ou verde seco de novo, e venho aqui, ó, e dou uma mudada aqui.
uma área bem pequenininha, qualquer coisa vem com um filete aqui, ó. Filetezinho aqui. E aqui eu quero clarear essa parte aqui. Depois de seco, eu posso vir dar uma mexidinha nele de novo. Bem aqui. Aqui. Eu tô corrigindo aqui que eu... Agora eu venho nessa outra de cima. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês, não tem problema. Aqui eu dei uma errada aqui nessa folha. Mas aí, ó, eu venho aqui e já corrigi ela, ó. Dei uma corrigida nela. Não tem problema, tá? Não precisa ficar com medo. Ela vai fazer parte dessa outra aqui. Eu venho aqui com o verde que eu misturei, falei pra vocês. Colocando a tinta, ó. Aqui, trabalhar com esse verde. Gente, é só misturar só um pouquinho de verde seco com um erva doce, já dá esse tom, que é o que eu queria. Como eu não tinha aqui, aí eu fiz ele. Aí você vem e vai espalhando. Vou manchando aqui. Bem pouquinho. Coloquei um pouquinho de verde oliva aqui por cima. Vem com sépia aqui. Aqui eu trabalho mais um pouquinho com verde. Eu não tô lavando o pincel por enquanto, eu tô só tirando o excesso de tinta aqui. Aí vocês vão, assim, por causa dos espetinhos, o espinho da coroa é o seguinte. Eu não tô me preocupando com isso, porque a referência que eu tô usando, a foto, não tem aqui, tá? Em algumas partes tem, aí a gente faz, mas quando não tem, não precisa fazer não. Tô seguindo uma referência. Então, a minha referência eu não estou vendo, eu não vou colocar. Não tem porquê. Aí aqui eu trabalhei um pouco, mas vou descer um pouco mais de o verde mais claro. Venho com o erva doce, ó, e vou clareando um pouquinho. Só dando a manchada mesmo. Aqui eu venho com verde oliva. O verde oliva aqui. Tô só na pontinha aqui. Mexendo aqui. E a gente vai trabalhando com bastante calma, tá? Ela é bem manchadinha, então por isso que a gente não precisa espalhar a tinta, ficar mesclando ela. A gente só vai dando uma manchada mesmo. Aqui desse lado, eu vou dar uma clareadinha nela. Corrigindo aqui.
Dei uma clareada, deixar puxar um pouquinho, aí eu volto para fazer mais uma trabalhadinha nela. Tem hora que eu prefiro que ele dá uma secada pra gente fazer alguns detalhes pra tinta não se misturar. Aí aqui, ó, ela vai ficando assim. Aqui nessa parte aqui eu coloquei um branco aqui para destacar desse volume aqui, tá? Na parte de baixo, nem sempre na parte de baixo vai sombra. Aí, ó, como ficou bonito. Agora a gente vai para essa outra aqui. Aqui é a mesma coisa. Eu vou começar com o verde clarinho que eu falei para vocês, ó. Aqui desse lado. E aqui eu tava esquecendo de uma coisa. Eu vou pegar um pouquinho de laranja e pele. Aqui, ó, vou pegar um pouquinho desse laranja, vou pôr aqui nessa pontinha aqui, ó. Bem aqui, acho que dá pra... E vem com um pouquinho de sépia, tá? Vem aqui. Aí vem com pele. Mexendo aqui, fazendo batidinho aqui. Desse lado. Vou pegar um pouquinho daqui, ó, colocando que a folhinha aqui, ela tá seca já, a pontinha dela. Aí a gente vem dessa trabalhada aqui. Aqui. Agora eu peguei um pouquinho de areia, que é o que a gente trabalhou, o abacaxi, o areia, pele, laranja. E vou pôr bem aqui para pôr uma luzinha. Precisar, vocês molhem a ponta do pincel aqui. E assim, ó. Agora eu vou trabalhar essa parte de baixo. Vou trabalhar com filete, que é melhor. Essa outra parte aqui, vou trabalhar com verde seco. Vem aqui. Verde seco, verde oliva. Não é porque ela é menorzinha que a gente não tem que manchar. A gente tem que manchar também. Deixar ele manchadinho, ó. Não quero mesclar ele. Quero que a tinta, elas se encontrem só. Bem manchada, ó. Aqui um pouquinho. Algumas vão todas as cores, outras não, tá? Mas esses são os tons que a gente trabalhou. O pincel tá sujo com as outras cores que eu usei. Eu não lavei ele ainda. E aí eu venho aqui com um pouquinho de sépia, com um pouquinho de amarelo pele. Misturei aqui na minha paletinha. Vou dar uma queimadinha nessa ponta. Porque às vezes ele dá realmente aquela queimada, né? Começa a ponta do abacaxi, quando ele tá bem madura, a coroa começa a dar queimada nessa folha. Aí agora aqui eu venho com areia. Bem aqui. E venho trabalhando desse jeito. Manchando. Sépia. Vem aqui. Tirar esse aqui.
Aqui desse jeito. Aí agora eu venho com o verde que eu falei pra vocês que eu tinha misturado. Bem aqui. Sim. E aqui eu vou trabalhar um pouquinho de verde seco com verde pistache. Bem aqui. E vou manchando. Se eu quiser, eu posso pôr um pouquinho de pele aqui para dar mais uma manchadinha, ó. Não quero que cubra a tinta, quero que ela apareça as cores que eu coloquei aqui. Aí eu venho com um pouquinho de erva doce aqui. Não espalhei, tá? Aqui nessa parte de cima, vou dar uma clareadinha aqui bem, ó, pouquinho, ó, só coloquei só a pontinha do pincel e dou uma espalhadinha nele. Eu vou para essa outra de baixo, aí essa outra aqui de baixo, que tá bem próxima aqui, eu vou começar a trabalhar aqui com o verde pistache, desse jeito. E aí eu venho com o verde musgo claro, bem desse lado aqui, o outro verde que eu fiz a mistura, e aí eu venho trabalhando aqui, ó. Verde pistache. E aqui eu já venho com verde mais escuro nessa dobra aqui. Verde musgo. Tô manchando, ó. Ela tá bem próxima do abacaxi. Então aqui eu já dei uma clareadinha aqui. Desse jeito. Então, tem um pouquinho mais de verde musgo aqui, verde oliva, dá uma misturadinha, ó. Sépia também, bem pouquinho, vocês viram, misturei no próprio tecido. E vem e faço os risquinhos puxando para baixo. Agora essa outra parte aqui eu venho com um pouquinho de verde oliva desse lado, vem aqui, ó, trabalhar desse lado aqui, e aqui eu venho com verde musgo, um verde musgo claro, ó. Aqui, trabalhando com ele, erva doce para pôr uma luz, e vou manchando. Aqui. Depois de seca eu posso vir dar mais uma trabalhadinha nele. Vou mostrar para vocês como que eu faço. Deixei uma folha aqui para vocês verem. Aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, eu vou dar mais uma. Essa aqui, ela tá seca. Aí eu trabalhei com o verde seco. Trabalhei com verde oliva e um pouquinho de sépia. Mas eu vou dar mais uma reforçadinha nela aqui, ó, manchadinha, ó. Ela tá seca. Eu vou reforçar a tinta que eu coloquei aqui, ó.
Eu voltei aqui para trabalhar com ela de novo, ó. Essa aqui tá sequinha, só para mostrar para vocês como que eu faço, ó. O verde oliva de novo aqui, só para manchar. O verde que a gente misturou aqui. Aqui, ó. O pincel tá sujo. Tô manchando aqui. Aqui o verde seco, ó, reforçando. Aqui o verde oliva, onde a gente tinha colocado na pontinha, e eu tô reforçando aqui, tá? Eu posso colocar um pouquinho mais de luz, já deu uma puxadinha aqui, eu ponho um pouquinho mais de luz nessa pontinha, bem nessa pontinha aqui, ó. Essa daqui eu vou trabalhar também com verde claro. Deixa eu mostrar pra vocês como eu fiz esse verde. O que que acontece? Eu peguei aqui, ó, um pouquinho de verde aqui, pra vocês entenderem. O verde seco eu peguei mais ou menos um tanto assim, só que eu fiz no vidrinho, então é só um pouquinho mesmo de verde seco e um pouquinho de erva doce. Aí vocês misturam e vão vendo o tom que vocês querem. Ó, mais clarinho, mais escuro, e vocês vão pondo, mas o escuro é sempre um pouquinho, claro, aí fica mais fácil de vocês ir controlando, tá? Porque senão vocês colocam o mesmo tanto pro escuro e o claro, aí vocês não conseguem chegar ao tom que vocês querem. Então, toda vez que vocês for misturar, vocês começam assim, mais claro, e depois vai colocando um pouquinho de escuro até chegar ao tom que vocês querem. Ó, viu? Ele tá bem próximo do que eu queria, então vocês comecem assim quando vocês for fazer mistura. Fiz a misturinha aqui e tô usando. Aí eu venho aqui, ó, colocando, tô manchando, ó. Aqui eu venho com um pouquinho do escuro, só nessa parte aqui. O verde erva doce. Eu tô trabalhando aqui, ó. Vocês viram, eu tô trabalhando como se fosse as batidinhas. Aí aqui eu venho com um pouquinho de verde seco novamente. Pego um pouquinho de pistache. Tô trabalhando aqui. Mexendo aqui. Um pouquinho de sépia. Aqui, ó, eu vim com um pouquinho de areia aqui, porque eu preciso que ele fique pontinha seca.
Vocês viram só manchadinho. Agora, essa aqui eu vou explicar pra vocês. É uma folha que ela tá dobrada. Eu peguei duas tintas juntas aqui. O oliva e o verde seco, ó. Não misturei elas. Eu vou deixar pra misturar aqui. Ó, eu coloquei elas juntas no tecido. E aqui, ó, não mistura, tá? Vocês só pegam elas juntas no pincel. As duas, a pontinha do pincel, põe uma, não quero que elas se misturem. Aí, agora aqui eu venho com o verde que a gente fez, o verde seco, claro, vamos chamar assim, fica mais fácil. Eu não sei como que o nome na empresa, mas vamos chamar de verde seco, claro. Aí, aqui eu tô vindo com verde seco. Aqui. Verde de novo. Aqui também. Aqui. Misturado. Vou trabalhar aqui com um pouquinho mais de verde oliva, coloquei bastante. Aí eu venho e coloco aqui. Aqui eu peguei um pouquinho de sépia. E agora aqui eu pego um pouquinho mais de erva doce. Um pouquinho de pântano que eu vou pôr aqui, bem aqui. Nessa risquinha aqui, ó, colocar o verde pântano. Então, se puder, se inscreva no canal, deixa seu like e deixa os comentários aí.